Shalom, graça e paz, paz do Senhor, enfim, sejam todos abençoados e, é claro, seja bem-vindo a mais um Papo de Bíblia. E todos os papos de Bíblia têm sido um mais impactante que o outro. Graças a E Deus. nós estamos aqui hoje com uma convidada, irmãos, que a minha esposa já estava chorando aqui, Já ela tô, já tô falando. quebrantada, irmãos, Então, antes ó, de você pode começar. ter certeza que vai ser um quebrantamento, porque nós vamos falar daquilo que é uma das coisas mais lindas do mundo, que é a família. E nós trouxemos aqui nessa noite a nossa irmã Tamires Fabretti, e ela vai estar trazendo uma palavra do céu. Mas antes de nós trazermos aqui a Tamires para a conversa, eu quero que você reúna sua família aí, já começa a clicar, comentar, Isso aí. compartilhar como que tá a sua expectativa para esse programa, já reúne todo mundo aí e vão pro papo de Bíblia. Então eu quero que você, né, já separa aí a sua Bíblia, deixa ela aberta em Efésios no capítulo 2, o versículo 19, que nós vamos, a pastora Poliana vai ler. E agora sim, Tamires, seja bem-vinda ao papo de Bíblia. Muito obrigada, boa noite. Para mim é uma honra, né, estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da minha história, daquilo que Deus tem feito, que Ele fez na minha casa, Aleluia. né, e dizer, né, do momento que eu estar aqui, e dizer que Deus ele ainda continua fazendo, Glória né? a Então, Deus. para você que está nos assistindo, acompanha, que eu tenho certeza que Deus quer edificar a tua vida através da minha história. Aleluia. Amém, E eu não tenho pastora dúvida Poliana. nenhuma disso, irmãos. Vocês vão ver, vai ser. Já pega a Bíblia, mas pega o lencinho também, porque vai ter chororô aqui, tenho certeza. Então, lê pra gente, minha amada. Vamos lá. Efésios 2:19, que diz assim: Assim que já não são. Desculpa, gente. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, irmão, você que tá aí, já vou profetizar na sua vida, porque o papo de Bíblia é esse. Ah, eu tô fora. Tá fora nada, você já é da família. Você só fez igual o filho pródigo, só deu uma voltinha. Mas quando sentiu saudade, quando caiu em si, o pai está de braços abertos esperando Aleluia. para fazer festa. E é isso que o nosso Deus faz conosco. Então, em nome de Jesus, você já é da família. E na família é isso. É todo mundo junto, misturado. É preto, branco, amarelo, asiático. Não importa, irmão. Família é família. E nós trouxemos aqui Tamires, que tem um testemunho incrível para falar de família. Então, varoa, deixa Deus te usar. Amém. Então, vamos lá. Hoje eu sou mãe de 5 filhos, né? Então são 3 filhos do coração e 2 filhos que Deus me deu a graça de gerá-los. E quando começou esse projeto de adoção na minha vida, eu simplesmente já tinha ali, quando eu casei, o meu marido ele já tinha uma filha. Então, automaticamente, essa filha ela passa a ser minha também, né? Sim. Então, a gente passa a amar, passa a cuidar, passa a respeitar. E aí, logo depois, a gente teve um filho. E aí veio o Francisco. Quando veio o Francisco, eu me lembro de várias profecias que o Senhor colocou sobre o meu ventre. Antes mesmo de saber que era um menino, eu já sabia que Deus já tinha revelado que viria ali o menino, né? Que ele seria muito usado por Deus. Então, desde pequenininho, a gente já sabia ali. Depois, quando eu fiquei grávida pela segunda vez, eu falei, gente, grávida pela segunda vez, e todo mundo falava, ah, é uma menininha. E eu falava, não, não é uma menina. É um menino, porque eu não sei ser mãe de menina, porque eu nunca fui vaidosa. A sua Então, fala é igualzinha da minha Ela tá falando, eu tô aqui olhando pro pastor Márcio. Gente, vai. mesma fala. eu nunca fui vaidosa, sabe? Passar batom, gente, aprendi a passar batom agora, tá? Depois de ser mãe de menina. Então eu falava, gente, eu não posso ser mãe de menina, eu não sei, vou saber colocar laço, não vou saber colocar nada, não vou saber fazer nada. E aí todo mundo falava, ah, é uma menina. Eu falava, não, essa criança está no meu ventre, é outro menino. E fizemos a ultrassom e lá estava outro menino. Então, eu fiquei muito feliz, né? Porque estava outro menino, que eu falava, Jesus, eu não sei. E ele, como a gente já tinha 3 filhos,
nós decidimos e optamos pela vasectomia. Meu esposo fazia a vasectomia. Então, ele fez a vasectomia, então eu fiquei muito feliz, né? Que eu falava assim, mãe de 3 filhos, tá perfeito, né? É a história da nossa casa. 2 Tá filhos perfeito, a igualzinho. gente fala, tá tudo ótimo. Só que os sonhos de Deus são sempre maiores que os nossos. Verdade. Amém. Então, Deus tem um plano para cada um de nós. E você já se perguntou qual é o plano que Deus tem para você? Porque não é do seu jeito, é do jeito que Ele quer. E quando a gente entende que é do jeito dele, da vontade dele, as coisas começam a ser feitas na nossa vida. Por quê? Porque não é mais eu. É o que Deus tem para minha história, é aquilo que Ele escreveu para minha história. E quando eu entendi que Deus começou a colocar um desejo muito forte no meu coração de ser mãe de novo, mesmo já tendo 3 filhos, e eu falava, Senhor, mas por que o Senhor está colocando um desejo forte no meu coração de ser mãe se eu não posso nem mais gerar? Meu marido tem vasectomia, então eu não posso mais gerar. O que eu vou ter que fazer? Uma reversão de vasectomia? E fiquei quietinha, né? Que eu falei, eu não vou falar isso com o marido, porque se eu falar com o marido, ele vai falar, mulher, você tá doida? Né? Depois de fazer a vasectomia em comum acordo, e aí eu vi que esse desejo foi queimando no meu coração de ser mãe novamente. Eu falava, Deus, como assim? E queimava de uma forma diferente. Porque aquela que falava que não sabia ser mãe de menina, agora sonhava em ter uma menina. E eu falava, Deus, comecei a orar e colocar aquilo diante do Senhor e falar, Jesus, por que eu tô com esse desejo tão forte de ser, né, mãe novamente? E orar, começar a orar, orar, orar. E um dia, numa reunião de casais, eu e meu esposo, quando finalizou, veio uma senhora, né, o nosso encontro, quando finalizou ali, ela falava assim, olha, eu vejo uma criança no seu colo. Deus está te entregando uma criança. E é uma menina. E aí, depois, quando eu acabei de sair daquela reunião ali, eu conversei, né, com meu esposo, com o Thiago, e falei pro Thiago que Deus já tinha colocado aquele desejo no meu coração, só que até então não tinha compartilhado nada com ele. E quando essa profecia veio, eu falei, realmente não é algo da minha cabeça, né, do meu coração, do meu sentimento, é algo que vem de Deus. E eu comecei a orar e falar, Senhor, que seja feita a sua vontade na minha vida. Eis-me aqui, mas como que isso vai ser feito? Sabe? E até então a gente achava tudo que ia acontecer naturalmente, né? Porque se Deus tá falando que ele vai fazer, ele vai fazer. Eu sei que ele vai fazer, só que a gente acha que é do nosso jeito, que é do nosso querer, na nossa vontade, né? E aí, todo mês, quando vinha meu período, eu ficava super animada, né? E daqui a pouco a minha menstruação descia e eu falava, nossa, Senhor, mas como? Por quê? Né? Vinha aquela frustração junto também. Porque eu já aguardava aquele desejo que o Senhor já tinha colocado no meu coração. E comecei a comprar várias roupinhas e profetizar sobre aquelas roupinhas. Eu via roupa de neném, comprava aquelas roupinhas de menina, aquela mãe que não tinha desejo nenhum de ser mãe de menina. Deus foi gerando e comecei a comprar aquelas várias roupinhas e guardar. Fiz assim um enxoval completo mesmo, com bastante roupa. E lembro que foram se passaram quase 2 anos e nada, não acontecia nada. E aí a gente vem aquelas frustrações, né? Sim. E aí um dia eu orei e falei assim, e eu vivi aquilo, aquela dor, aquela tormenta, porque eu já aguardava por aquilo. E um dia eu fiz uma oração e eu falei pro Senhor assim, Senhor, eu não quero mais. Eu não quero mais ficar com esses pensamentos como eu estou. Porque o Senhor já me deu a graça de ter 3 filhos. Então, às vezes, esse pensamento que está na minha mente hoje está me tirando o desejo. Tá me tirando aqui de exercer o meu papel como mãe. Porque, roubando o seu tempo, roubando né, com meu os filhos. tempo. Porque eu tô pensando em algo que tá no meu pensamento, que não existe. Existe já, que o Senhor, sei que o Senhor já determinou. Mas eu quero viver o hoje. Eu quero olhar para dentro da minha casa e viver os meus 3 filhos. Agora, Senhor, se isso é realmente da tua vontade, aquela oração de entrega mesmo, sabe? Que o Senhor fale comigo e confirme comigo. Mas que eu não viva mais só nesses, sabe, esse desejo, essa vontade. Eu lembro que eu desliguei o telefone, que eu acabei aquela oração ali, chorei muito, aquela oração de entrega.
E aí, no outro dia, eu fui trabalhar e quando eu cheguei, eu liguei para um fornecedor que eu ia fazer um determinado pedido e ela nem crente, nem conhecia Jesus. E ela falou assim, olha, eu tive um sonho com você a noite inteira, posso te contar? Eu falei, pode. Ela falou assim, geralmente quando eu sonho eu esqueço, mas é algo que tá no meu coração para te contar, para compartilhar. Eu falei, pode compartilhar. Ela falou assim, olha, eu sonhei que eu chegava aí para poder te entregar, né, a encomenda. E quando eu te via grávida. Eu te via grávida, mas com uma barriga quase ganhando neném. E quando eu olhava para você, eu falava para você assim, você tá grávida, né? Tá quase ganhando. E você olhava para mim e falava assim. E aí eu falava assim, qual que é o nome? E quando eu te perguntava o nome, você dizia assim, Sara. E eu começava a brigar com você. Porque eu falava assim, você não pode colocar Sara. Porque você não gosta desse nome, você gosta de 2 nomes. E você virava para mim no sonho e falava assim, mas eu vou colocar a Sara porque ela é filha da promessa, porque é Deus que tá me dando. E eu comecei a chorar muito, porque era uma resposta de Deus aquele telefonema para mim, né? Por mais que eu tinha feito um dia anterior uma oração de entrega, falando, Senhor, eu quero viver a minha família, eu quero olhar para dentro, eu não quero ficar pensando. E aqui Deus falava para mim assim, filha, eu tenho algo para você, Aleluia. sabe? Então confia e crê, porque eu tenho algo para você, para sua história, para sua casa. E aí, realmente, o dom dela veio, porque o nome dos nossos filhos é tudo nome composto, né? Uhum. Vitória Caroline, Tiago Francisco, Pedro Henrique. E realmente eu falava, se eu tivesse uma menina, eu falava assim, vai ser Maria Eduarda. A gente falava que o nome ia ser Maria Até o nome que eu Eduarda. queria se fosse menina lá. Deixa Deus falar, Poli. Oh, meu Deus! E eu falava assim, gente, eu quero Maria Eduarda. Né? A gente tinha esse nome Maria Eduarda. E a gente tinha. E aí, quando ela falou Sara, eu falei, nunca pensei numa filha chamada Sara. Realmente era um nome que eu não gostava mesmo. E ali, né, você fala assim, nossa, Deus falou comigo. Agora vai acontecer. A gente acha que Deus falou hoje, que amanhã já vai acontecer. E aí eu lembro que aquele enxoval, tudo certinho, tinha comprado, fui numa feira de bebê, comprei papel de parede, comprei lustre do quarto, coloquei tudo na caixinha e coloquei, sabe, naquele quartinho que você tem em casa, no fundo? Fui guardando tudo no quartinho do fundo. Não montei o quarto, né? Só fui comprando e guardando lá. Até no belo dia que uma prima minha chegou, né? Ela já estava mais ou menos com 7 para 8 meses de gravidez, ela e o esposo tinham perdido o emprego, e quando eles perderam o emprego, a neném deles era uma menina. E eu orando, sempre orando muito, né, pedindo a Deus sobre o meu direcionamento ali, e eu achava todo mês que eu ia ficar grávida, todo mês eu achava que eu ia ficar grávida. E eu lembro que Deus, aquele dia orando, eu falava assim, Senhor, eu sei que o Senhor tem promessa para mim, para minha casa, que o Senhor já me mandou várias pessoas vir dizer até a mim, né, que isso vai acontecer. Então, eu orando, o Senhor falou claramente, o Espírito Santo soprou na minha voz e falou assim, você vai pegar todo aquele enxoval e você vai doar para tua prima. Aí eu falei, Senhor, eu tô entendendo mais nada. Como que eu vou doar um enxoval, sendo que o Senhor tem uma promessa na minha vida? Mas a palavra de Deus diz que a gente é melhor obedecer do que sacrificar. Verdade. Né? Então, eu falei, vamos obedecer. Passei a mão no telefone, liguei para ela e falei assim, queria que você viesse aqui na minha casa. Que eu queria. Ela falou, mas e não é uma prima que eu tenho muita ligação, né? Hoje até menos, assim, mas é uma ligação só de laços mesmo, de alma, assim, de respeito, de amor. E ela falou assim, mas por quê? Eu falei, eu queria que você viesse aqui porque eu tenho algo para você. E quando ela chegou lá, eu lembro que aquelas envelopes de edredom que a gente vai pegando, vai guardando, eu tinha dois coisas de edredom cheinhos, de roupinha de neném. E coisinha para pôr cotonete, algodão, aquelas coisas tudo. E eu olhei para ela e eu falei assim, eu te chamei aqui porque eu tava orando e Deus falou comigo. Você tá perto de ganhar neném, né? E eu tenho algumas coisas aqui e Deus pediu para mim poder te fazer essa doação. Então eu quero te doar tudo que eu tenho aqui. E eu peguei aqueles sacos, ela olhou pra minha cara meio que sem entender, né? Tipo, por quê? Você não tá grávida? Por que você tá juntando tudo isso? E aí eu falei pra ela assim, tem coisas que a gente faz e não sabe por quê. Eu fiz isso aqui porque Deus mandou pra doar pra você. E ela começou a chorar. E eu nem sabia que eles estavam desempregados. Olha.
Eu não sabia. E ela falou assim, a neném tá perto de nascer, a gente não tem nada. Eu só tenho 2 poeiros. E aí a gente entregou, né, tudo aquilo para ela e ela começou a chorar muito, porque aí eu falei, isso aqui, ela faz por quê? Eu falei assim, porque Deus tem uma promessa na minha vida, mas isso aqui não é para mim. Eu só vou te pedir uma coisa. Eu só quero ficar com um vestido, porque na hora que eu fui entregar, Deus falou assim, abre e tira o vestido azul do laço vermelho. Eu falei, mas o vestido azul do laço vermelho, Deus falou, e o vestido azul do laço vermelho era para uma criança de 5, 6 anos, o resto era de tudo bebê. Que era um vestido que eu tinha gostado muito. E eu peguei aquele vestido na feira e falei assim, vai demorar a usar, né? Quando a minha filha chegar, vai demorar a usar, quando até nascer, bebê. Mas eu vou levar esse vestido porque eu gostei muito dele. E Deus falou para mim, você só vai tirar esse vestido, o resto você vai entregar tudo. Eu tirei aquele vestido, entreguei tudo para ela. E eu falei, porque Deus tem uma promessa na minha vida, na minha casa, não sei quando, mas isso é que ela é para você. E ela foi embora, abençoamos a vida dela ali, oramos, chorou, né? E aí, continuei no processo. E aí, aquela, sabe, vai vir amanhã, vai vir depois, e continuamos. Aí, um dia eu falei pro Thiago assim, olha só, já vi que não vai acontecer, né? Tá passando anos, Deus realmente tem falado. Fui pro culto de oração, o pastor desceu do púlpito lá, falou comigo, falou, irmã, vejo óvulos maduros no seu ventre, óvulos. Falei, Jesus, óvulos, e Deus manda te dizer que ele vai te entregar 2 crianças. Falei, eita, de uma agora são 2. Aí eu falei pro Thiago assim, eu falei, cheguei em casa, eu falei, e a gente sempre tenta dar um jeitinho, né? E eu falei, já sei, não vai vir por modo natural, a gente já tá certo disso, a gente vai fazer a reversão da vasectomia. Aí ele falou, vamos fazer a reversão da vasectomia? Eu falei, vamos fazer a reversão. E aí começamos a orar ali e procuramos um médico para fazer a reversão da vasectomia. E aí quando chegamos lá no médico, ele não poderia fazer reversão porque ele tinha uma outra cirurgia para fazer. Aí o médico falou ali e o médico falou outra coisa. Depois que fizer essa cirurgia, dá para fazer a reversão, só que eu vou levá-los. Não consigo te dar o orçamento agora, porque eu preciso mandar para o hospital. E aí, como eu preciso do orçamento do hospital, depois, com base no orçamento do hospital, eu dou o orçamento para vocês. Ok. O médico pegou aquilo ali, sumiu. Simplesmente nada, não dava. E aí a gente procurou outro médico. Eu falei, eu já sei. Aí ele falou assim, então tá. E outra coisa, se a gente reverter, pode ser que venha menino. O seu coração hoje diz que é menina, né? Eu falo, hoje meu coração fala que é menina. Ele falou assim, então, a gente pode procurar, não pela reversão de vasectomia, vamos fazer uma inseminação. Aí eu falei, tá, inseminação. E a gente começou a orar e procurou um médico e fomos no consultório para poder... E aí eu lembro que naquela noite, antes da consulta, Deus me deu um sonho. E ele me falava assim, vai em paz, porque eu vou usar a boca dele para falar com vocês. A boca daquele médico para falar com vocês. Eu falei, eita. Falei, tá tudo certo, né, Jesus? Reversão, vai dar tudo certo, vai fazer inseminação ali. Chegamos lá e contamos a nossa história um pouquinho pro médico para poder fazer a inseminação. E ele olhou para mim e contamos a nossa história, que éramos pais de 3 filhos, já estávamos casados há algum tempo. E ele virou e falou assim, geralmente a gente faz para casais que têm problema, ou para casais que têm dificuldade e tal. E eu vou dizer para vocês o seguinte, eu não vou fazer. Meu Deus. Ele falou, eu não vou fazer porque eu acho que vocês podem reverter e fazer por modo natural. Então, assim, aí a Thiago até falou assim, mas ela pensa em ter uma menina e tal. Então, pela inseminação, quando vocês vão inseminar ali, pode ter, sabe que... Aí ele falou assim, não, mas vocês podem tentar por modo natural. Aqui, na frente mesmo da minha sala, vocês entram ali, tem um doutor tal, você vai ali e pede para ele, né, para poder fazer uma reversão. E assim a gente fez. Aí falei, toda animada, falei, vou lá reverter a vasectomia. E aí, quando eu cheguei para a gente poder reverter a vasectomia, o médico nos atendeu e falou assim, olha, só tem um problema, eu não posso operar por agora. Porque eu tive uma lesão no pulso e uma cirurgia de muita delicadeza. Então, eu preciso me recuperar, então pode ser que dure 1 mês e meio, 2 meses para recuperar. Eu falei, ixi, para quem já estava ali com muita pressa, né, 2 meses, aí foi onde a gente procurou esse outro médico que também sumiu.
Falei, ai, meu Deus, aí nada vinha, nada vai aquilo. E a gente continuou orando. E aí foi passando o tempo e nada. E um dia eu fui no monte e Deus falou para mim, mais uma vez lá em cima, que ele estava me entregando 2 meninas. Aí eu falei, Senhor, como que o Senhor está me entregando 2 meninas se nada acontece, Tá Deus? me prometendo e arrebatando os médicos. Que nada acontece? Como que o Senhor está me entregando 2 meninas? Desci daquele monte, feliz ao mesmo tempo por receber a promessa de Deus, mas triste, porque nada acontecia. Os anos estavam se passando e nada acontecia. E aí, né, eu descendo daquele monte com o coração apertadinho. E eu lembro que um domingo de manhã, o Tiago tinha, que na nossa igreja tem pequenas salas, de grupos de estudos. E aquele dia eu ia dar aula no berçário. E quando eu cheguei na porta da igreja, a pastora falou assim, olha, Deus falou comigo essa noite e pediu para você ir subir e assistir o culto. E o Tiago aconteceu a mesma coisa, não teve aula. O irmão falou para ele poder assistir e a gente foi assistir o culto de normal, um domingo de manhã. E naquele dia tinha uma convidada de fora. Ela vinha de Brasília, né? E ela compartilhava com a igreja a história dela. A história dela e, né, que ela ficou com útero infértil por alguns anos. E ali Deus foi gerando nela um desejo de adoção. Por ela não poder ter filhos, e Deus foi gerando esse desejo. E aí ela levou para a igreja a perspectiva também, como que Jesus, né, foi adotado, né, por Maria, por José. Então ela levou aquela perspectiva ali para a igreja. E aí foi contando a história dela, que ela adotou. E quando ela falou que ela adotou aquela criança e tal, e logo depois que ela adotou, passaram-se assim, acho que 1 ano e pouco, eles receberam a notícia também que estavam grávidos. E ali, quando finalizou o culto, ela fez um apelo, dizendo que, assim, para aquelas pessoas que estivessem ali, que se sentiam abandonadas, às vezes até abandonadas pelos seus pais, Sim. né? Então, que, assim, que essas pessoas verdadeiramente fossem até o altar e se entregasse, porque, além de tudo, a gente tem que ter a convicção que nós temos um pai. Sim. Que ele olha por nós e que ele zela por nós a todo momento, sabe? Então, se você está em casa, se você se sente sozinho, se você se sente, assim, desprezado, triste, sabe? Saiba que você tem um pai. Amém. Ajoelha onde você estiver, entrega a tua vida para ele, Glória a sabe? Deus. Porque ele conhece o desejo do seu coração, ele Aleluia. conhece o que passa dentro de você. Então, assim, se entrega o teu coração, abre o teu coração e deixa ele fazer. Porque como eu estou compartilhando a minha história aqui, não é do meu jeito. Quando a gente entende que é do jeito dele, as coisas fluem e a gente só tem bênçãos a colher. Então, naquele momento ali, a gente, com o coração, sabe, muito feliz, eu lembro que eu olhei para o Tiago e a gente começou a chorar muito. Muito, porque a gente tinha entendido que o caminho que Deus queria para a gente era a adoção. Sabe, nós seríamos pais novamente através da adoção. E eu lembro que a gente foi para o altar mesmo sem conseguir falar uma palavra. Sabe, dobramos nossos joelhos ali e recebemos aquilo. E eu lembro que, assim, foi muito forte aquilo, sabe? Eu lembro que a gente entrou no carro, a gente se olhava ainda e a gente chorava, só sabia chorar, porque Deus tinha falado como seria. E eu lembro que na terça-feira o médico mandou mensagem pro Tiago e falou assim, eu já tenho um resultado para vocês, pode vir aqui. Eu falei, ué, o médico sumiu, agora já apareceu? Eu falei, a gente faz o quê? Agora a gente vai fazer o quê? Ele falou assim, não, amor, a gente vai lá, vamos lá. E quando nós chegamos lá, no médico, e, né, eu falei, vamos lá ver, pelo menos, quanto, né, que vai ser e tal, mas a gente já sabia o caminho que a gente deveria ir. E um detalhe, eu nunca tive um desejo no meu coração de ser mãe, por adoção. Nunca passou na minha cabeça falar assim, eu não quero adotar. Então, assim, quando a gente entendeu o propósito que Deus tinha para nossa casa, a gente abriu o coração real, de verdade. Então, aí voltando, a gente foi pro médico. Fomos para aquela consulta no médico ali. E quando chegamos naquela consulta ali, o médico, ele era um pastor, né? E ele falou assim, olha, a gente mandava o orçamento de vocês pro hospital e ele voltava em branco. Eu mandava o orçamento, mandei umas 2 vezes. E ele voltou em branco. Quando chegava no de vocês, ele voltava em branco. E eu perguntei para o Senhor assim, Senhor, por que esse orçamento volta em branco? E o Senhor me disse claramente, por quê?
Só que Deus mandou eu esperar, porque tudo tem um tempo. E agora você está apta a receber aquilo que ele tem para falar com você. Meu Deus. Aí eu falei, ele falou assim, Deus estava gerando um amor no coração de vocês, principalmente no seu, porque toda mãe, ela sente vontade, desejo de gerar, né? Só que Deus já está gerando em você. Já está gerando o quê? Porque você já é mãe adotiva. Então Deus está te confiando e vai te entregar crianças por adoção. Então Deus me falou isso claramente, Forte. sabe? E a gente começou a chorar naquela consulta ali, eu lembro que ficou a chorar e tal. E aí ele também tinha filhos adotivos, esse médico. Então ele compartilhou com a gente assim, um pastor muito querido. E aí ele falou assim, eu vou ajudar vocês. E a gente nem sabia como que fazia e tal. E aí, né, tem que procurar a vara, assim, e tal. Mas eu vou ajudar vocês. O primeiro passo, até porque quem adota tem que ter laudos ali, médico, né? Ele falou o primeiro laudo. E aí, na nossa consulta, ele fez aquele laudo pra gente entregar na vara aquele laudo. E assim, a gente foi para uma consulta, né? Até na dúvida, vamos, não vamos? Porque a gente já tinha recebido uma palavra de Deus. E ali foi uma confirmação. Só que eu sempre vivo na confirmação e na oração. Glória a Deus. E aí eu falei para ele assim, eu creio muito no mundo espiritual. Eu creio no mundo espiritual e eu creio nas bênçãos de Deus. Eu falei para ele assim, olha, se realmente, né, tudo que a gente já viveu, mas antes da gente entrar com o processo de adoção, a gente vai ter a bênção dos nossos pais. Tá certo que sou eu, que é você que vai criar essa criança, mas eu quero ter a bênção dos nossos pais sobre isso. Legal demais isso. E aí eu falei para ele, e ele falou, tá bom. E começamos a orar, né? E aí oramos ali, naquela noite, no nosso quarto, para que Deus nos desse estratégia, para contar para os nossos pais e ter essa bênção. Até porque os pais, como que vai entender? Né? Tipo, 3 filhos já, quer mais filho para quê? Né? Ainda mais filho para adoção, para quê? E aí a gente orou ali, eu lembro que no outro dia, quando eu acordei pela manhã, eu sentei na minha cama, assim, e o Espírito Santo falou claramente, assim, foi rápido, oramos à noite, no outro dia de manhã o Espírito Santo falou para mim assim, é hoje que você vai contar? Eu falei, mas já, Senhor? Já deu tempo de preparar o coração dos pais? Aí o Espírito Santo falou assim, olha, você vai ligar para tua mãe e vai convidar ela para um café da tarde. E não vai falar o motivo. Uau, até E o que Thiago, ideia. E aí eu falei pro Thiago assim, o Thiago tava do meu lado, eu falei, amor, você vai ligar pros seus pais, contando para ele, né? E vai convidar, mas você não vai contar o motivo, né? E hoje a gente vai contar para eles. Eu falei, o Espírito Santo tava falando, e assim ele fez, assim eu fiz. Aí coloquei aquela mesa de café bonita e tal. Ninguém quis tomar café, gente. Porque toda a expectativa, todo mundo, né? E aí, todo aquele café da tarde lá, eu lembro que a gente sentou, e aí para poder contar para os nossos pais. E aí, antes da gente, sem mesmo abrir a boca, meu sogro falou assim, pode deixar que eu já sei porque que você me chamou. Você nos chamou aqui. Aí eu falei, já? Ele falou assim, meu sogro ele tem um costume de almoçar e dormir um pouquinho, tirar aquele soninho. E nesse cochilo, ele teve um sonho. Ele falou assim, eu sonhei que eu chegava aqui, e no corredor, eu tinha 2 crianças brincando, me chamando de vô, né? 2 meninas. Deus, tremendo. Rapaz. E aí, eu sei que você vai falar. Você vai falar que vocês estão grávidos. Aí, o Thiago falou assim, é isso mesmo. Só que a gente tá grávido, né? Do coração. Porque a gente decidiu que a gente vai adotar, né? E ali foi um derramado espírito, muito grande, sabe? Porque aquela tarde foi um derramar, onde os nossos pais teve o privilégio de nos abençoar. E os seus pais, todos eles servem ao Senhor, seu sogro, sogra, todos eles são... Sim, eles servem ao Senhor. Ah, que lindo. Então, assim, foi um Legal. derramado do Espírito Santo muito grande, né? E pela intimidade dos nossos pais também ter e conhecer ao Senhor. Então, foi um abençoar, e foi onde a gente falou, que a gente queria compartilhar, porque a gente sabe dessa benção no mundo espiritual. Então, a gente queria, antes de materializar isso aqui na Terra, abençoar isso no mundo espiritual. Muito lindo isso. Então, a gente abençoou, ele nos abençoou e orou por nós ali, e o processo continuou. E aí a gente entrou, fez todo o procedimento, entrou com o processo, fez o curso de adoção. E aí a gente acha que vai vir tudo bonitinho, né? Tá fazendo tudo do jeito que Deus já falou. Então, como Agora Deus já... vai. Agora vai. E aqui, né, daquilo tudo lá, já não tinha mais roupa, já não tinha mais nada. Lembrando que eu já não tinha mais uma roupinha, já só tinha uma roupinha, na verdade, e um papel de parede lá, um lustre, era o que eu tinha.
E eu falei, agora vai. Agora eu tenho certeza que vai. E nesse processo, a gente orando, 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 entrou com o processo, fez o curso, passaram-se mais ou menos um ano, até para ser habilitado, porque tem um tempo de habilitação. Sim. Então, a gente fez o curso, tempo de habilitação, mais ou menos um ano ali, e todo dia naquela espera. E a gente fez um perfil ali dentro da vara de uma criança mais ou menos de 0 a 10 anos. Porque queria, claro, menina, e não escolhemos cor, não escolhemos nada, deixa Deus mandar do jeito que Ele quer. Então a gente fez ali de 0 a 10 anos esse processo e foi tudo escolhido certinho, só que foi passando o tempo. E um determinado tempo que a gente orava por aquela criança que já estava para receber, os nossos filhos também compartilhavam disso e esperava por aquela criança que também chegava. Então eles, né, vai chegar hoje, até porque quando você vai na vara, eles escutam os nossos filhos também, né? E aí, já naquela, vai, que hora, e uma determinada noite eu orando, Deus me fez ver o rosto da minha filha, sem eu mesmo ter visto ela. E eu comecei a chorar muito, porque eu vi aquela criança num quarto escuro, abraçadinha, eu lembro da cena como se fosse hoje, abraçadinha, assim, com as perninhas, e ela falava assim, tô com fome. Meu Deus. E aquilo, eu chorava muito. Eu chorei muito, chorei muito, chorei muito. Eu falei, Deus, por que você tá me mostrando isso? Aí eu comecei a orar e eu falei assim, Deus tá me trazendo isso para me orar por essa criança. Porque hoje essa criança, ela tá sofrendo. E eu vi aquele, sabe, aquele colchão bem sujo mesmo. E começava a orar em cima daquilo ali. E orei. E por diversas noites, Deus me deu algum sonho quando ela estava sofrendo. E eu levantava e eu chorava muito. E orava por aquela criança. E um dia eu falei para Deus assim, Deus, eu não quero mais ver. Eu quero continuar orando, mas eu não quero mais ver essa criança. E eu lembro que numa madrugada, eu dormindo, meu filho, Francisco, ele veio e falou assim, mãe, chorando muito no meu quarto. Eu falei, filho, o que foi de madrugada, né? Ele falou assim, a gente precisa orar pela minha irmã, porque hoje ela tá sofrendo. Meu Deus. Aí eu falei, Deus, o Senhor tirou de mim, Demorei. mas não é para dar para meu filho. E sabe, o Senhor, aquilo que eu tinha pedido, o Senhor tinha tirado de mim, mas tinha mostrado um intercessor a orar, para continuar orando pelaquela criança, porque a gente orava, meu marido orava, eu orava. E eu falava, Senhor, por quê? Né? Eu falei, não quero mais ver. E eu muito triste com toda essa situação, porque foram passando-se ali 1, 2 anos e nada acontecia. E a gente, na nossa igreja, tem um culto de oração. E os meninos, a gente sempre levando, ensinando a palavra do Senhor, e os meninos sempre fazendo bilhetinho lá, colocando na taça de oração, tudo certinho, tudo bonitinho, é isso, porque a minha irmã chega e tal. E eu lembro que um determinado culto, uma intercessora, que eles queimam esses bilhetes, né? Eles oram por aqueles pedidos e queimam esses bilhetes no monte. E eu lembro que um bilhetinho, uma intercessora chegou para mim e falou que na hora que eles foram orar e queimar, o Espírito Santo falou para ela assim, retira esse bilhete e entrega na mão dela. Meu Deus. E aí ela entregou, esse bilhete tinha feito, era o Pedro que tinha feito, meu filho. E ele falava, pedia ali pelos moradores de rua, pedia, porque ele sempre intercedia pela irmã dele chegar logo. Que a minha irmã chegue logo. Então, que a minha irmã... E aí ele lá dizia, a minha irmã vai chegar quando eu fizer 9 anos. E aí eu guardei, porque a gente esquece. Deus dá, mas tem hora que ele faz você esquecer para até que a ansiedade, né, não bata. E continuamos ali no processo, aguardando. E um dia eu estava muito triste em casa, porque ia passando o tempo, né? Eu estava bem triste e o Espírito Santo falou para mim assim, vai no shopping, vai dar uma voltinha no shopping. E eu não gosto de shopping, tá? Shopping para mim é para entrar, comer, não... Falei, tá, fazer o que no shopping, Senhor? O Senhor, o Espírito Santo falou assim, vai dar uma voltinha no shopping. Aí cheguei no shopping, entrei na Riachuelo, aí andando, sabe quando você vai andando perambulando, que você não tem muita direção? Fui perambulando, peguei um negocinho ali de menina, sempre pegava alguma coisinha de menina, alguma coisa assim, mas quando eu peguei, falei, não vou levar isso não. Aí peguei, falei, não, vou levar. Eu lembro que era um biquíni, assim, entrei na fila para poder pagar, aí Deus falou para mim assim, eu não mandei você ir embora. Aí eu falei, você não me mandou embora. Mas eu vou ficar fazendo o quê aqui? Aí Deus falou assim, vai comprar um travesseiro. Eu falei, travesseiro para mim é lugar de descanso. Deus quer dizer o quê? Que é para mim descansar, mas eu não vou comprar um travesseiro, porque eu não preciso de um travesseiro. A gente ainda reluta, né? Com a voz do Espírito Santo. Eu falei, Deus, mas eu
eu já entendi que eu tenho que descansar, que vai ser no seu tempo, mas eu não preciso de um travesseiro, não. Minha casa não tá precisando de um travesseiro, não. Aí Deus falou pra mim assim, vai comprar um travesseiro. Aí cheguei pra comprar o travesseiro, fui na loja, né, dentro da Riachuelo mesmo, no cantinho do travesseiro. Quando eu cheguei pra comprar um travesseiro, tinha uma profeta lá, sem eu mesmo nunca ter visto. E eu lembro que ela falou pra mim assim, você mesmo. Eu fiz assim, ó. Olhei para um lado, olhei para o outro, que eu falei assim, gente, nunca vi essa mulher na vida. Ela falou assim, Deus me tirou de casa para falar com você hoje. Eu falei, comigo? Aí ela virou e falou assim, eu via seu rosto em sonho. E Deus mandou eu vir aqui, neste lugar, nesse horário que eu ia te encontrar. Meu Deus. Aí eu falei, sim. Aí ela falou assim, porque é o seguinte, você tem um quartinho lá, tem um monte de coisinha guardada, né? Deus tá mandando te dizer que tá na hora de você aprontar o quarto. Meu Deus. Que a tua promessa, ela tá perto de chegar. Gente, era um dia que eu tava destruída, que eu falava assim, tô vivendo algo, né, que nunca vai chegar, Senhor. Tá passando anos, 3, 4 e nada. E aí ela se apresentou, ela falou de onde que ela era uma pastora. E eu comecei a chorar, aquela mulher começou a interceder por mim dentro daquela loja. E eu falei, Senhor, entendi. Eu lembro que eu cheguei em casa, contei pro Thiago. Eu fico imaginando o pessoal olhando. Olhando. Doido. Espera lá na igreja, não? Dentro da loja? E Mas assim, é assim mesmo. E eu trago a reflexão aqui como a gente precisa estar sensível à voz do Espírito, né? Porque às vezes, como eu falei, a gente está tão no nosso eu que a gente não deixa o Espírito Santo fluir, o Espírito Santo falar. Imagine se você não vai aquele dia ali. E aí eu lembro que eu cheguei em casa toda animada, já começando a pôr papel de parede em tudo. No outro dia, Lúcia, eu falei, vai chegar. Só não comprei berço, não comprei nada. Eu falei, mas o papel de parede... Eu lembro que isso era fevereiro daquele ano. Passou março, abril, maio, junho. Eu falei, não, Deus de novo. Tudo de novo, Deus. Assim, sabe? Aquela espera, o Senhor mandou eu arrumar o quarto. E nada tá chegando. O telefone não toca. Sabe? Para poder ir lá buscar essa criança. E aí foi março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. E nada acontecia. Mas o quarto estava lá, pronto, do jeito que a profeta tinha falado, né? Arruma o quarto que está próximo à sua bênção. Só que a gente fala próximo, no tempo de Deus. A gente tem que entender isso, que é diferente do nosso. Próximo para mim seria amanhã. Meu telefone vai tocar amanhã, né? Até porque eu já estou numa espera longa. Mas a gente tem que estar... Será que a gente está pronto para esperar o tempo de Deus? Para receber a promessa que Ele tem para sua casa, para sua vida? Será que você está pronto? Então não desista, porque por mais tempo que a tua promessa demore, ela vai chegar. Aleluia. Mas creia que é no tempo de Deus, que não é no seu. Então não desista se você tem um sonho que Deus já plantou no seu coração. Eu profetizo sobre a sua vida, que ele vai chegar no tempo de Deus e que ele vai florescer no seu coração, que ele não vai morrer. Em nome de Jesus, abra o teu coração e acenda a fé. Aquela que às vezes, muitas vezes está aí morta, mas acenda essa fé nessa noite para que o Espírito Santo ele possa voltar a fluir e a fluir os sonhos que Deus já tem e o projeto que Ele tem para sua casa e para sua vida. E aí eu lembro que setembro chegou e como a gente trabalha com festa, a gente quase nunca tem um sábado livre. E esse sábado a gente tinha livre, né? E o Thiago falou assim, vamos lá na casa da sua mãe? Eu falei, vamos. Aí a gente foi na casa da minha mãe. E a minha mãe tem uma cozinha grande assim, uma varanda que dá pra rua. E a gente tava ali comendo, jantando e tal. A gente decidiu que a gente ia dormir lá naquele dia. E aquela chuva torrencial, caía muito. E quando aquela chuva caía, passou uma menininha na rua. E aquela menininha debaixo de chuva. E aí a minha irmã conhecia, minha irmã gritou, ela entrou, toda molhada, toda suja, e ela falou pra minha irmã assim, tô com fome, minha barriga tá doendo de fome. Aí minha irmã fez um prato de comida para aquela criança, tudo lá, botou roupa certinho, aí minha irmã falou assim, vamos lá levar ela, porque, né, ela mora ali embaixo e tal. Eu falei, não vou não. Aí minha irmã foi sozinha levar aquela criança e minha irmã voltou. Quando a minha irmã voltou, minha irmã falou assim para mim, eu falei, você voltou com essa criança? Aí ela virou e falou assim, a mãe dela deixou ela dormir aqui. Aí eu falei, mas você conhece a mãe dela? Ela falou, não. Mas eu falei que eu era sobrinha do meu tio, que meu tio tem uma mercearia no bairro, então todo mundo conhece. E ela deixou. Eu falei, tá.
Aí ficou lá brincando e tal, a gente decidiu dormir ali. Aí no outro dia de manhã a gente ia sair para comemorar o aniversário do meu filho. E a gente saiu para comemorar, né? A gente ia para Pedra Azul para comemorar o aniversário do meu filho. O Thiago estava tomando banho, já tinha arrumado as duas crianças, e a minha irmã e eu falei para minha irmã assim, ó, melhor devolver a criança, porque como a gente vai para Pedra Azul, é melhor devolver, porque a gente não sabe acontecer alguma coisa, então vamos lá, vamos entregar. Aí ela falou, não, eu vou. Só que ela falou pra mim assim, vamos? Eu falei, não vou não. Ela falou, vamos, o Thiago tá tomando banho, as crianças já estão prontas. Eu falei, ok, desci pra poder entregar a criança com ela. E quando eu fui entregar a criança com ela, a gente ficou no portão assim, aí abriu a janela, aquela janela assim. Quando ela abriu aquela janela, eu vi um colchão sujo, muito sujo, um colchão que eu via nos meus sonhos. Só que assim, até então é um colchão normal, eu vi aquele colchão nos meus sonhos. E aí eu lembro que a minha irmã pegou aquela criança assim pela janela e devolveu. E a minha irmã virou para aquela moça e falou assim: tô ouvindo uma história que você tá dando essa criança, é verdade? E aí ela virou e falou assim: na maior naturalidade, assim. Aí minha irmã virou e falou assim: porque a minha irmã tá no processo de adoção. Aí eu falei: não, você falou bem, eu estou no processo de adoção, não quero confusão, vai vir no tempo certo, não gosto de confusão, não. Ela falou: por que confusão? Você me fala o que eu tiver que fazer, eu faço. Eu falei, não, mas eu não quero isso e tal. Aí aquela criança pulou, que ela estava na janela, pegou na minha perna assim, olhou para cima e falou assim, não me deixa ficar nessa casa. Meu Deus. E eu fiquei meio que estatalada assim, né, sem reação nenhuma. E a minha irmã olhou e falou assim, se você não levar, eu levo. Eu lembro que eu voltei com aquela criança no colo assim, e fui voltando pela rua. Meu marido até então não sabia de nada. Né? E eu muito menos, só que assim, eu não tinha olhado pro rosto da criança ainda e reconhecido aquela criança. E eu fui voltando aquela rua com aquela coisa e eu falei, Jesus, o que é isso? Aí eu lembro que o Thiago saiu na cozinha e eu comecei a contar para ele o que tinha acontecido, porque ele não tinha vivenciado aquilo. Eu falei, e aí? O que a gente faz? Espera, pega, até porque a vara nos instrui não fazer isso, Sim. porque se fizer, né, gente, eu eu não indico ninguém fazer, sim, porque é algo que você vai devolver, aquela criança na verdade você tá, se você pegar dessa forma, você vai devolver aquela criança, não vai ficar com você. Porque eles vão mandar no abrigo, alguma coisa. Então a gente já sabia disso tudo, todo aquele processo, a gente já estava ciente daquilo tudo. E eu olhei para ele e falei, e agora? E eu lembro que ela pulou no pescoço do meu marido e falou assim, você vai ser meu pai para sempre. E ele olhou aquilo ali, ele falou, e eu olhei pra ele, sim, eu falei, mas é uma decisão muito séria, porque a gente pode começar a amar essa criança, sim, e amanhã eles tomarem da gente. E a gente, como eu falei, a gente tava fazendo tudo certinho. Eu esperava que Deus também mandasse tudo certinho. Por isso que eu falo, não é do nosso jeito, é do jeito dele. É do jeito dele, ele faz do jeito dele, porque por mim ia vir ali tudo certinho, sabe? Do jeito que eu tinha, sabe? Na lei dos homens ali, tudo certinho, do jeito que manda. E eu lembro que ela pulou e eu falei, e agora? E eu lembro que o Pedro saiu da sala, ele falou assim, eu falei, o que a gente faz? Devolve ou fica? Né? E era o aniversário deles, falou. E era o aniversário do Pedro. Deus. E ele saiu e ele falou assim, mãe, posso falar? Eu falei, filho, isso aqui é uma coisa para adulto decidir, não para criança decidir. A gente respeita vocês, mas, né? Aí ele falou, mas vocês não deixaram eu falar. Eu falei, então fala. Ele falou assim, Deus mente. Eu falei, não. Ele falou assim, mãe, eu falei assim, filho, Deus não mente. Mas por que Deus mente? Deus não mente. Eu entendo, a gente já ensinou que Deus não mente. Ele falou assim, mãe, Deus não mente. Que dia é hoje? Meu Deus. Aí eu falei assim, que dia é hoje? Ele falou assim, mãe, que dia é hoje? Eu falei, aí ele, mãe, hoje é meu aniversário. E ele fazia 9 anos naquele dia. Meu Deus, glória a Deus. E ali foi assim, como Deus trouxe à nossa memória aquilo que ele já tinha falado, aquele bilhetinho do monte. Meu Deus. E eu falava assim, Senhor, podia ser mais fácil, né? Na minha cabeça. Porque agora como é que eu vou enfrentar uma justiça? Na minha cabeça podia ser tudo mais fácil. E eu lembro que a gente pegou ela, colocou ela no carro, dei um banho. Minha irmã tem uma criança mais ou menos da mesma idade. Colocou aquela roupa nela e a gente foi passear. Eu lembro que, não, sabe, assim, passeando ali, e ela falava, mãe, pai, logo no primeiro dia, como se ela já vivesse com a gente. E aquilo foi pra gente, assim, muito,
surreal, do que a gente não esperava. Aquela criança, mãe, pai. E eu lembro que a gente levou aquela criança para casa depois daquilo. E a minha cabeça ficava assim, Senhor, o que vai acontecer? Senhor, será que vão me tirar? Senhor... E confiando, e a gente arranjou um advogado para contar a nossa história para ele, para ver. E eu lembro que a gente foi, contamos toda a história. No outro dia mesmo, ele atendeu a gente e ele falou para a gente assim: vocês sabem que vocês vão perder essa criança a qualquer momento. E não tem como. Ele falou: não tem como pelo meu Experiência, pela né? minha experiência, eu sei que não tem como. Se qualquer pessoa que levantar da família dela, pedir, vocês vão perder essa criança. E aí, Tiago virou para ele e falou assim: doutor, o que o senhor faria por um filho? Aí ele respondeu pro Tiago assim: eu iria até as últimas consequências. Ele falou: essa é a minha resposta pro senhor. Glória a Deus. Porque ela é minha filha, eu vou até as últimas consequências. Uau. E aí a gente falou, e ele foi perguntando várias coisas, e no final, depois que o Thiago falou isso pra ele falou assim: eu tô aqui jogando vocês um contra o outro tem muito tempo. E eu vejo que vocês servem um Deus mesmo. Ele falou: então, conte comigo para lutar com vocês. Mas eu vou dizer que talvez vocês estão pagando para perder um processo. Porque tudo que eu puder para fazer, eu vou fazer. Mas eu não garanto nada, porque vocês estão entrando no processo sabendo todos os riscos que vocês correm. E a chance da gente ganhar é mínima, é 1%. Falei: amém, pode entrar com o processo. E o meu coração, assim, estava muito aflito, porque como que a gente vai ficar com aquela criança, sabendo que eu posso perder com aquela criança a qualquer momento? E naquela primeira noite, eu lembro que ela dormiu na nossa cama, e ela fazia assim, ó, ela se cheirava, fazia assim: Duda tá linda. Duda tá cheirosa. Não sabia que era banho, sabia que era cuidado. O Thiago botou uma pizza pra ela comeu 3 pedaços de pizza. Depois ficou com a barriga doendo. Então, assim, não sabia. Oh, Jesus. E o nome? Maria Eduarda. Meu Deus. O nome Maria Eduarda era o nome que a gente já sonhava pra nossa E ela- filha. Meu Deus. Então, Deus, ele faz Caraca. completo. Ele faz, sabe, é no tempo dele. E eu lembro que passaram-se, assim, depois de um mês, mais ou menos, que a gente procurou aquele advogado. E com o coração muito aflito, que eu falava: gente, qualquer momento eles vão me tirar essa criança. E eu não, sabe, Senhor, o que eu vou fazer? E eu lembro que eu fui num culto, né? Nós fomos no culto, todo mundo. E eu lembro que o Pedro começou a escrever um bilhetinho. E aquele dia eu tava aflita, só eu e Deus sabia, meu coração. E quando ele começou a escrever, eu falei: Senhor, Pedro, o que você tá pedindo aí agora? Mas o Pedro é. Pedro. Aí eu falei: Desde que tu és profeta, Pedro. Falei: o que você tá pedindo aí agora? E ele falou assim: não, mãe, você e meu pai me ensinou que aquela taça ali é para pedir e para agradecer. E hoje eu lembrei que eu não agradeci que a minha irmã chegou. Era como se Deus estivesse meu me dando um Deus. tapa e falasse para mim assim: descansa, porque eu que tô no confia. controle. Meu Glória a Deus, que lindo. E aí a nossa história sumiu dentro da vara em torno ali de uns 2 anos. Sumiu assim, sumiu, né? Até chegar na mesa da juíza. Então, quando ela chegou na mesa da juíza, ela simplesmente, a criança tinha vínculo, a criança chamava de pai, de mãe, matriculada, Como é que bem tira cuidada. Como? E aí foi pra promotoria julgar e foi ficando ali, nada. E promotor julga e tal, que vai pra lá e vai pra cá, e que toda vez que a gente ia, né, era aquela coração na mão. E eu lembro que ela era pequenininha, ela tinha de 7 para 8 anos quando ela foi, ouviram ela sozinha, ela saiu lá de dentro e ela falou assim: mãe, pai, já resolvi tudo. Já veio pronta mesmo. Já resolvi tudo. Eu falei que você é meu pai, que ela é minha mãe, e que eu passava fome, e que agora eu sou feliz. Eu lembro das palavras dela certinho. Até o advogado começou a rir ali. E eu lembro também que a genitora, ela foi, né, para poder depor. E eu lembro que as palavras daquela mulher. Ela entregou uma criança sem ao menos conhecer, né, sem nos conhecer, e ela disse o seguinte: hoje ela tá com eles e eu tenho certeza que ela vai ser muito bem feliz, amada e cuidada. Porque eles estão dando para ela aquilo que eu não poderia dar. Mas eu não estou dizendo nem do material.
estou dizendo do amor. Ela olha para ela e ela a respeita. Ela nunca olhou assim para mim e ela nunca me respeitou. Ela era uma criança que ela enfrentava as pessoas. Com 5 anos de idade. Ela chegou com 5 anos de idade. Lembra do vestidinho? Vestido, eu pensei que agora. Foi o vestido que ela foi apresentada na igreja. Glória Uau. a Deus. Que lindo. Era o vestidinho que ela foi apresentada. E nesse processo, a gente chegou em Navarra e mudou o nosso perfil para uma criança de 5 a 10 anos. Porque quando a gente começou, né? Acabou mudando esse processo para uma criança de 5 a 10, porque eu sabia que não ia ser mais um bebê. E ali o vestidinho. E aí a gente matriculou na escola, porque tinha vínculo na escola, todo mundo já conhecia, então a gente conseguiu matricular. Só que eu não conseguia fazer um plano de saúde para ela. Por que eu não conseguia fazer um plano de saúde? Porque não tinha criança no nome, aquela coisa toda, e os anos foram passando e tal. Com 2 anos e pouquinho, essa criança chega em casa, mãe, tô com dor, mãe, tô com dor, mãe, tô com dor. Falei, ai meu Deus, essa criança tá com dor, e agora? E a gente sempre pagava a consulta particular. Pagava a consulta particular ali, para poder. Só que era à noite, aí dei um remedinho de dor, aí no outro dia mandei pra escola, tudo bem? De novo, chegou da escola com muita dor. Aí o Thiago falou assim: vamos levar ela no hospital infantil, né? Vamos lá ver o que que é. E eu lembro que eu entrei e ele ficou pro lado de fora. Quando eu cheguei lá dentro, a médica falou assim: é caso de cirurgia, ela vai operar agora. Meu Deus. E como que você opera uma criança que você não é nada perante a justiça dela? É uma criança que Deus me amou, que Deus me confiou, mas perante a justiça você não é nada. E aí, como é que você opera essa criança? Como é que você assina para essa criança operar? Eu lembro que eu, desesperada, comecei a chorar, ela tava com apêndice. Meu Deus. E aí, o Thiago falou assim, olha, fica, né, porque a gente não podia tirar ela de lá, mas amanhã eu vou tirar vocês daqui, vou levar para um hospital particular e tal. E eu lembro que eu fiquei, aí você tá internada. Eu falei, tá. Eu fiquei com o celular dele, que nem celular eu tinha te levado, ele tinha ido embora. E quando me internaram numa cadeirinha de plástico. Sentadinha no corredor, eu não tinha, nem aquela experiência eu nunca tinha passado. Eu sentei com aquela criança na cadeirinha de plástico, passou a noite inteira em claro, nós passamos em claro, com muita dor aquela criança, porque não tinha leito para aquela criança ser operada. Muito menos eu poderia operar, muito menos eu poderia assinar. Nisso o Thiago já tinha ligado para o advogado, contado para ele e tal. Ele falou, olha, amanhã de manhã, primeiro horário, vou lá, vou falar o que está acontecendo e tal. E aí eu lembro que mais ou menos umas 11h30 da manhã, o Thiago querendo tirar ela do hospital. E eu sentada lá naquela cadeira, eu abaixei assim, ela falou, mãe, eu tô com muita dor. E com fome também, né? E só que assim, aí falei com a enfermeira, não, é assim mesmo, aquela coisa toda. Aí eu abaixei a cabeça e falei, Senhor, tira a dor da minha filha. Ou faça algo, sabe? Faça algo, mas não me deixa mais nessa situação. Eu fechei o olho ali, agradeci, assim, mas orando, aquela oração mesmo. Falei, Senhor, por favor, me ajuda, faça algo. E eu abri o olho, assim, quando eu abri o olho, aí passou um médico que eu conhecia. E aí ele virou, passou assim, falou assim, Tamires, o que você tá fazendo aqui? Aí ele fez assim para me poder ir no consultório, e eu fiz assim, não, porque uma mãe tinha acabado de ir pro centro cirúrgico, eu tinha pego o lugar dela, que era uma cadeira do papai. Eu tinha saído de uma cadeira de plástico para uma cadeira do papai. Eu falei, ai, eu vou perder a cadeira do papai. Aí ele, não, vem. Aí deixei ela lá sentadinha e fui. Aí contei a história para ele. Aí ele falou, espera aqui no meu consultório. Aí ele foi no centro cirúrgico, desceu. Quando ele desceu, ele falou assim, ela é a próxima a operar, eu vou operar ela. Glória a Deus. Então Deus mandou aquele anjo ali, né? Porque Deus dando aquele anjo para Que cuidado, hein, Tamires? aquele Que cuidado, de Deus. porque eu já tinha falado que eu não podia, né, e tal. Aí ele falou assim, e foi tanto cuidado de Deus, que eu lembro que ele falou assim, ó, você vai preparar ela. Eu coloquei a roupinha nela, coloquei a touquinha, botei a roupa, eu cheguei a entrar até na porta do centro cirúrgico. Até entrei na porta do centro cirúrgico, quando eu entrei, aí ele falou assim, vamos que você vai ver eu fazendo anestesia. Deixou eu ver, acompanhar aquilo tudo, sabe? Ele me deixou despedir da minha filha. Porque perante a lei eu não poderia nem entrar. Então Deus me deu a graça de cumprir aquilo ali, sabe? E entramos no centro cirúrgico e fiquei do ladinho de fora. E aí ela operou, depois conseguiu um leito para mim, e a gente ficou lá, e isso falando com o Thiago, e quando ela estava no leito, quando ela acabou de chegar no quarto, meu telefone tocou, era o advogado. E ele disse assim, você tem um Deus que realmente você serve. Eu lembro das palavras dele.
Ele falou assim, Pois. eu falei, por quê? Ele falou assim, porque a gente acabou de ganhar o processo. Ele tava com a guarda, Glória a Deus. com a guarda dela. E aí ele falou, pode operar sua filha. Eu falei, não, minha filha já tá operada. A minha filha já está operada. Ele falou, menina, então vou dizer mais, pode abrir uma garrafa de vinho. Aí eu falei, não, mas eu não bebo. Eu falei, mas eu não bebo. Aí ele, tá. Aí ele falou assim, para comemorar. Porque ele falou, então... Aí eu lembro que ele foi no hospital e entregou aquele documento pra gente. E o fechamento dessa história é, né, exatamente esse. Porque, assim, aos olhos do humano, seria impossível a gente ganhar. Mas quando Deus tem algo para você, eu te digo, não tem barreiras. Porque Ele faz aquilo que você sequer imaginou. Ele levou minha filha para um centro cirúrgico para poder me dar o poder e o direito de ser mãe dela. Então, por mim, viria tudo certinho, né? Eu tinha entrado com pedido de adoção e quando ela chegou, ele disse para mim assim, o advogado, não deixa o processo andar, né? Porque para a juíza ver que você realmente, né? E eu falei, tá bom. E o processo realmente ele vai, né? Se perder, porque ele tem um tempo que ele vence. Então ele vai vencer ali. E a gente já com a Duda em casa, com tudo certinho, passaram-se ali mais ou menos 2 anos. A Duda já tinha 7 anos, estava montando a festinha dela de 7 anos, era dia 29 de julho. Montando a festinha da Duda, tudo certinho, e eu sou muito desapegada do telefone. E nesse dia o celular estava no bolso. E aí ligaram da vara, né, me oferecendo outra criança. E eu falei, não, mas agora eu já tenho 2 anos com uma criança em casa. Minha vida, pra mim, já tava tudo certo. Todo certinho. Eu falei, não. Aí, e o meu coração tava duro. Muito duro, porque eu já tinha minha filha, eu já tinha 4 filhos dentro de casa. Né? Então, 4, né, Jesus? Eu já sei o que é isso. Imagine 4. Eu falei, não, senhor, 4 filhos dentro de casa. E meu coração duro. E eu falei, só que assim, falei, eu falei pra mim, não falei com ela que eu não queria. Falei, vou ligar pro meu esposo e te dou um retorno. Automaticamente liguei pra Tiago, ele, não, a gente vai lá ver e tal. Eu falei, não. Ele falou, não, mãe, mas a gente precisa ir lá, até porque a história da Duda tá terminando de fechar e tal. E um detalhe, era dia 29 de julho e dia 1º de agosto, o meu processo ele vencia. Faltavam simplesmente 2, 3 dias pro processo ali, ó, encerrar, né? E aí, eu lembro que no outro dia a gente foi, aí ele falou, aí a vara ligou de novo, eu falei, não, a gente vai aí amanhã e tal. Aí, nisso, naquela noite eu tive um sonho. E o sonho, eu sonhava com a tia do Tiago, que ela foi intercessora e missionária a vida inteira. Ela viveu 90 e poucos anos e ela só serviu ao Senhor. Na jornada dela inteira, ela só fez servir. Ela era uma mulher de oração mesmo e ela orava muito por nós. E eu, naquele sonho, eu via ela falava assim, prepara o seu coração que Deus vai te mandar a Helena. Aí eu falava, Helena? Aí ela falava outras coisas comigo ali no sonho, profetizava sobre a minha vida e eu acordei. E aí compartilhei o sonho com o Thiago, aí a gente até brincou, a gente falou assim, nossa, mas a única Helena que a gente conhece é a que trabalha lá com a gente. Aí eu falei, E aí ficamos ali, falei, não, mas a família tá completa, né? Já tem 4, tá tudo certinho. E naquela tarde a minha irmã entrou em casa e disse assim, tô grávida. Falei, Helena. E ela falou assim, como assim? Eu falei, tive um sonho. É Helena. Falei, tenho certeza que a Helena tá vindo aí. E a menina que trabalhava na minha casa naquela época, que nos ajudava, ela era uma missionária. Ela escutou ali eu falando com a minha irmã, e quando a minha irmã saiu pela porta, ela falou assim, não é Helena. A Helena não é dela, a Helena é sua. E Deus manda completar o sonho. O telefone vai tocar 6 vezes e ninguém vai colocar o olho. Vocês são a 7ª pessoa. Vocês vão colocar o olho, sabe por quê? Porque o presente é de vocês. Aí eu brinquei com ela, eu falei, olha só, você vai pro monte hoje? Você vai, quando você chegar lá em cima, você fala assim, Deus, ela não tem mais psicológico, dinheiro. Então, Senhor, passa para outra, ela já tem 4, ela já multiplicou, ela já encheu a terra. Já cumpriu a função. Já, Senhor. Aí fui embora, correndo, trabalhar e tal, e passou e tal. Aí, né, com esse telefonema, aí foi eu e o Thiago lá na vara. Aí, quando chegamos na vara, tinha algo... Eram 2 crianças. E naquele dia a gente tinha que... ela falou, vocês vão ter que escolher a criança.
Não é algo que acontece muito, porque geralmente você chega lá, tem uma criança, mas Uhum. nesse dia especificamente tinha que escolher a criança. Aí eu falei, passou na minha cabeça assim, eu falei, coitada, não sabe ela que eu não quero nenhuma, que eu já tenho 4 em casa, eu só vim aqui para finalizar o processo da minha filha, meu coração tava simplesmente duro mesmo. E aí eu lembro que ela começou a contar a história da primeira, contou a história depois da segunda e tal, e depois que conta tudo a gente vai conhecendo. Vai conhecer as crianças, e isso eu falando com meu esposo, eu falei para ele assim, olha, dentro do carro, depois a gente indo em direção ao abrigo, né, para poder conhecer as crianças, eu falei, olha, a gente não vai pegar criança. A gente não vai Não querer, vai tá? querer criança, tá? Ó, você tá entendendo, não tem como mais. Aí trouxe a primeira criança e tal, aí começou ali e tal, só que a criança não deu confiança pra gente, a primeira criança. Ela tinha 1 aninho e pouco, ela não deu confiança nenhuma pra gente. E aí eu lembro que o Thiago tentava brincar com ela assim, aí chegou o padre, ela toda feliz com o padre, mas pra gente ela não deu confiança nenhuma. Mas pra mim, amém, porque eu não queria mais ninguém. Tá, Ai, glória a ai, Deus. Deus tá no negócio. E aí eu lembro que também quando a gente foi na vara, eu falei, Senhor, eu falei com a menina da vara assim, tem alguma coisa errada. Ela falou, por quê? Eu falei assim, porque esse aqui não é o meu perfil. O meu perfil é de uma criança de 5 a 10. Uhum. Ela falou, não, olha aqui, seu perfil é de 0 a 10. Eu falei, não, o nosso perfil tinha sido modificado sem ao menos a gente ir lá. E aí tinha nos apresentado uma criança de 1 ano e meio, e depois vieram nos apresentando com uma criança de 5, que tinha acabado de fazer 5 meses. Aí eu falei, meu Deus, coitada. Bebezinho, tadinho. Quis nem a de 1 e meio, de 1 ano e meio, quem dirá uma bebê que requer muito mais cuidados. Então eu não quero. Falei, eu não quero. Pensei comigo, né? Falei, isso, o Thiago pegou aquela criança no colo, aquela criança como se conhecesse ele, que ela falava e tal, e balançava os bracinhos, as perninhas, e ele falando com aquela criança. Eu falei, meu Jesus. Nisso eu já Quis na hora, né? no coração, isso eu já tinha ligado pra minha mãe. Falei, mãe, aconteceu isso, a minha mãe estava passando por perto, minha mãe também foi parar lá também, no abrigo. E aí, nisso, que a criança lá, Thiago conversando e tal, aí Thiago falou, ai, que linda, como ela é linda e tal. E aí, quando ele falou, não é, amor, que ela é linda? Aí a menina falou assim, nossa, ela é linda mesmo. Mas você acredita que vocês são a primeira família a vir aqui ver ela? Meu Deus. Aí eu falei, ela falou assim, a gente ligou para 6 famílias. Nossa. E nenhuma das Deus 6 do famílias veio colocar olho. Uau. Porque uma tava grávida, a outra separou. Aí ela falou assim, quando ela falou aquilo, o Dom, Não, pô, veio, né? E aí aquele olho arregalado de jabuticaba da Helena pra cima da gente, assim, e eu comecei a chorar. Comecei a chorar entendendo que aquele ali era um presente de Deus pra minha vida e pra minha casa. Gente, eu tô me segurando aqui, meu Deus do céu. E a gente entendeu que era um presente e que era projeto de Deus para nossa casa. E peguei a Helena no colo, começamos a chorar. Minha mãe também estava ali, minha mãe também se identificou, pegou aquela criança, minha mãe falava, é ela, é ela. Pra quem não queria, tava todo mundo querendo. Todo mundo querendo aquele bebezinho. E eu lembro que pegou completamente diferente, né, da outra, assim, da experiência da outra. A gente pegou uma bolsinha, aquela bolsa de supermercado, com um pacotinho de fralda, uma mamadeira e uma roupinha de bebê e uma chupeta. Pode levar, passa ali na sala da juíza para poder assinar. Só que tem um problema. Falei, ô Jesus, quanto que o senhor quer provar? Testar a minha fé, Senhor. Essa criança, ela não foi destituída do poder familiar. Não. E então, quando a criança não é destituída do poder familiar, né, alguém pode se levantar Sim. da família e pegar aquela criança de volta. Falei, ô Senhor, como assim? Né? Essa criança, novo, de novo, Senhor, tudo de novo. Meu Né? Deus. E aquela criança, ela não tinha sido... Mesmo assim, a gente assinou ali, aí vai eu, liga para advogado e tal. E aí, eu lembro, assim, que a gente levou, né, Helena para casa, sem contar nada para ninguém, que eu falei para ele, ó, não conta para sua mãe ainda, para sua irmã e tal. Fizemos uma surpresa, quase matamos a minha sogra. Eu lembro que a gente enrolou a Helena, que eu fui na casa da minha mãe, apresentei para os nossos filhos, que eles estavam lá, né? Que tinham saído da escola, no entardecer, assim, e eu falei pra ele assim, ó, fala pra tua mãe que a gente tá indo ali agora. E eu não costumo ir na casa da minha sogra à noite, assim, né, ainda mais, assim, 10 horas da noite. Aí ele falou, aí ela, tá, mas o que vocês... Não, mãe, a gente já tá chegando aí e tal. Eu lembro que a gente chegou, as crianças foram entrando descalço de uniforme, aí ela com os netos intertida, aí ela...
E a gente sempre anda com muita criança, com amigo dos nossos filhos, assim, sempre foi, desde pequenininho. Até hoje a nossa casa é assim. Aí lá em casa eu tenho 2. Se você quiser, Tamires, numa hora É. emprestada, eu empresto. Ah, pode vir, pode vir. Emprestar. E aí pegamos aí, foram entrando as crianças assim, e eu tava com aquele bebê no colo, enrolado na toalha que minha mãe tinha me dado. E aí ela falou: Ixi, quem que é esse bebê aí que vocês arranjaram agora? É filho de que prima de Tamires? Aí Thiago pegou a Helena do meu colo assim e botou no colo dela, mas botou mesmo, jogou no colo dela e falou assim: mãe, sua neta. Aí ela, como Nossa, assim? Deus. Que? Ela, como assim? Mãe, é sua neta. Eu sei que ela baixou, do quão em pé ela tava, ela baixou no chão assim. E ela começou a chorar compulsivamente, porque todo mundo aguardava, né? Pela espera das meninas. Então Deus sempre falou com a gente, são duas. Quando Deus mostrou, ele sempre falou que ele tinha algo dois para nós, para nossa casa, para nossa vida. Só que assim, não chegou junto, não chegou da forma que a gente esperava, do jeito que a gente esperava, do jeito que a gente sonhava, né? Mas eu quero dizer que uma coisa, que as minhas filhas são bênção na minha vida, Glória a Deus. na nossa casa. E eu não vejo a minha vida sem as minhas filhas. Então, assim, o que eu quero dizer para você hoje, que você cumpra e espere o tempo do Senhor na sua vida. Porque ele tem a sua promessa, e a promessa que ele tem para a tua casa é maior. E quando ela chegar, você vai desfrutar cada detalhe, cada pedacinho do sonho que Deus tem para sua casa, para sua vida e para sua história. Então, se a sua fé está entristecida, eu clamo e eu profetizo sobre a sua vida que a tua fé hoje, com a minha palavra, com o meu testemunho, que venha encher o teu coração e que você possa despertar para aquilo que Deus tem para você, para que você possa se despertar para aquilo que Deus já fez na sua história e só está esperando você dizer um sim às vezes. Às vezes Deus só está esperando por você para você dizer um sim. Eis-me aqui, Senhor. Não a minha vida, mas que venha cumprir na minha vida o teu querer. Porque quando a gente se posiciona, a gente vive o céu na terra. E viver o céu na terra, para mim, é viver os projetos que Deus tem para minha vida e para minha casa. Glória a Deus. Isso, para mim, é projeto. Porque as coisas deste mundo são passageiras. Mas o que é eterno? Deus me deu 2 filhas que vão ser eternas. Eternas, sabe por quê? Porque eu posso semear na vida delas o que é Jesus. E hoje, elas semeiam já o que é Jesus. E elas já estão mudando histórias, porque elas falam e elas creem. E eu sei que as minhas filhas vão pisar em lugares que eu jamais vou pisar. Amém, E eu sei que as minhas filhas vão pisar em ambientes para profetizar e para curar em nome de Jesus. Então eu profetizo sobre a sua história, sobre a sua casa hoje, um mover, uma esperança, uma fé que às vezes está aí dormindo, mas que em nome de Jesus, que hoje você se posicione que o Espírito Santo derrame sobre a sua vida graça, misericórdia, deixa ele falar no teu coração. Deixa ele falar, abra os seus ouvidos, destapa os seus olhos para aquilo que o Senhor quer para a sua casa, para a sua vida. Em nome de Jesus, eu venho suplicar hoje, profetizar de todo o coração, que os sonhos de Deus venham se cumprir na sua vida, na sua história e na sua casa. Amém. Amém. Meu Jesus, Deus. Olha, você nem dá para continuar, não, irmãos. Meu Deus. Irmão, nós passamos. Eu acho que esse vai ser um dos maiores episódios. Mas foi. Impactante. É muito lindo ver o que Deus faz. E assim, como aconteceu com a Tamires, a gente não sabe o que Deus tem pra gente. Mas o que eu posso garantir dentro da minha experiência de servir ao Senhor, que o que a Tamires está vivendo hoje é muito mais daquilo que ela pensou viver. Porque é isso que Deus faz na nossa vida. Deus nunca vai fazer daquilo que a gente pensa. Porque Ele sabe que, de repente, aquilo que a gente pensa, que aparentemente é bom, vai fazer dor, sofrimento. Mas aquilo que Ele faz, por mais que tenha lutas e adversidades, vai mostrar que sempre valeu a pena. Então é isso que Deus vai fazer na sua família também. E é impactante quando a gente
ver essas histórias, porque a gente vê também que Jesus foi adotado. José adotou e é lindo porque gerou valores, né, extraordinários na vida de Jesus. Então, de repente você que é adotado, você é tão amado ou até mais, porque você também foi escolhido, como nós estamos aqui. Nós fomos escolhidos por Deus, porque a Bíblia fala assim, porque Deus amou o mundo e deu o seu único filho. Filho de Deus é só Jesus. Nós somos todos da família de Deus, como foi lido o texto, mas adotados. E assim, a Bíblia fala que nós somos co-herdeiro com Cristo. Então, significa que tudo, todo o benefício que Cristo tem, nós temos. Aleluia. Mas você consegue provar isso? Consigo. Lucas capítulo 5, versículo 1 fala que Jesus era cheio do Espírito Santo. Quando Jesus vai para o Pai, ele fala assim, eu vou, mas o Consolador vem. E aí Paulo vai falar que nós somos templo do Espírito Santo e ele habita em nós. Então nós conseguimos ser cheios do Espírito como Jesus foi. Então toda a autoridade que Jesus tinha no Espírito de curar, de profetizar, nós também temos. Então, assim como o Espírito Santo usava Jesus para fazer com que o ministério dele houvesse cura, transformação, libertação, é possível na nossa vida também. Por quê? Porque nós somos co-herdeiros. Nós somos herdeiros junto com Jesus. Deus nos fez e hoje nós somos da família. Assim como a Tamires contou essa história, né, tão impactante da família, e são uma única família. Não tem um filho mais amado, são todos iguais. Então, quando a gente ouve essa história, a gente fala assim, é possível a gente amar no amor de Deus. O carinho que vocês têm, o cuidado que vocês têm, o amor que vocês têm, é o mesmo amor que Deus tem por nós, o amor ágape, o amor sacrificial. E isso é espetacular. Então, você sinta-se amado, sinta-se protegido, guardado. E saiba que Deus tem um amor espetacular para E, nós. e o que eu achei muito lindo, Tamires, na sua história, é o que acontece com a gente. Quando Deus faz uma promessa, essa promessa ela alcança a sua família toda. Eu achei lindo isso porque seus pais, seus sogros, as crianças, eles começaram a viver esse sonho. Então, se o Senhor tem alguma promessa na sua vida, compartilha na sua casa. Faz com que todo mundo, esse ambiente onde todo mundo está envolvido, para sonhar esse sonho junto. Isso aí é lindo. E detalhe, aonde a gente vai, né? Nossa, como elas parecem com vocês. Glória a Né? Deus. Então Deus faz, e ele faz por completo. Por completo. Não é porque não saiu do meu ventre que ela não tem, sabe, a minha genética, a minha característica, ela tem um DNA de Cristo. Que Glória a para mim é Deus. o importante. Amém. Queridos, nós estamos já Que chegando benção. ao Meu final. Deus. Então, quero convidar você para reunir a sua família, para nós orarmos. E como desde o nosso primeiro episódio até hoje, nós sempre oramos em 3 áreas, que é a área familiar, financeira e da saúde. Quando uma área dessa da sua vida está ruim, você pode entrar no caos. É extremamente importante você. Eu preciso parar. Isso não vai Vai aparecer dar, muito. não. Tá muito alto. Não, depois a gente. Consegue Depois eu tirar? até consigo, Mas mas. tá muito alto. Atual. Porque nesse horário o prédio não é mais comercial. Deu 8. Aí começa as obras. Aí as obras vêm à tona. Pelo amor de Deus, varão. Daí. Depois eu tento. A gente vai bater um programa. Ele reduz. Mas dependendo do É porque ruído, essa é não. a sala de cima, é aquela que tá Tá muito bem perto. próximo, você vê que tá bem próximo. Dependendo do ruído, ele não consegue Não tirar. consegue tirar tudo. Se for ruído daqui, tiver uma música, enfim, um barulho. Mas de repente, se for muito, não sei se vai conseguir. Então, eu prefiro esperar, mas. Esperar um pouquinho só pra ver se dá uma diminuída. Aí, vamos aproveitar para outra. Então, querido, eu quero convidar você, sua família agora, para que se
se junte na mesa, se junte aí no sofá, orem um pelos outros. Nós vamos orar em 3 áreas. Jesus. Para o intervalo, 3 áreas. Família, aí separa. E na hora da oração também, que entrar é tranquilo, que você bota a musiquinha de fundo, aí a gente vai orando, vai começar. Mas foi benção demais. Nossa, eu benção tô aqui. Vou estar de chorar, porque eu sou chorona. Meu Deus. Agora vai, hein? Hein, Senhor? Em nome de Jesus, Senhor. Quebra a máquina dele por 5 minutos. Só a broca. Só pra ter que trocar. Só a broca. Me deixa ter esquecido em casa pra substituir, Senhor. Olha, ó, já quebrou. Vamos embora. Então, irmãos, Então, irmãos, nós estamos chegando agora no momento crucial, no momento da oração. Depois dessa palavra, dessa história maravilhosa, quero convidar você a orar pela sua família. É um momento que nós vamos interceder em 3 áreas que uma dessas áreas afetada vai deixar sua família num caos. Que é a área da saúde, que é a área financeira e a área familiar. Eu quero convidar você, na verdade eu quero convocar você a interceder. E não importa qual é o estágio. Tá nas drogas. Tá afastado. Não importa. Deus vai trazer para perto. Agora, através dessa oração profética que nós vamos fazer aqui, e você vai fazer aí na sua casa. Então, a Poliana vai estar orando. Você vai orar pela saúde. A Tamires vai orar pela família e eu vou orar pela finança. Então, quero começar a orar agora, para que Deus comece a mudar a sua vida financeira. Nós vamos orar e essa oração é profética para a sua vida e para a sua casa. Amém? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós clamamos agora, Senhor, pelas famílias. Jesus. E uma das áreas, ó Pai, preferida que Satanás gosta de tocar é na finança. Então, Senhor, nesse homem, nessa mulher que estão desempregados, Senhor, é dignidade o homem trazer para sua casa o alimento, é dignidade o homem trazer para sua casa, Senhor, sustento a mulher. Nesse momento, Senhor, essas famílias que de repente estão passando por essa adversidade. E eu quero te pedir, Senhor, provém. Abre as portas. O Senhor é um Deus de portas abertas. Senhor, esse homem que está procurando, Senhor, essa porta de emprego, abre a melhor para ele, para dar dignidade. Escuta a oração deste momento, Senhor. Ele vai sair desse caos financeiro que parece que não tem fim. Esse homem olha, Senhor, para sua dispensa. Essa mulher olha para sua dispensa e se desespera. Porque, Senhor, nem mesmo dinheiro para pagar o aluguel tem. Mas nós profetizamos, Senhor, a bênção do Senhor para essa casa, para essa família. Vai de encontro, Senhor. E abre essa porta para que nós possamos, Senhor, aleluias, ouvir testemunhos. Pessoas vão testemunhar que a porta foi aberta. Amém, para que teu nome seja louvado. Eu coloco nas tuas mãos, Senhor, e desde já eu agradeço pela vitória em nome de Jesus. Tamires, ore em nome de Jesus. Pai, nesta noite nós clamamos pelo poder que é no sangue do seu Filho Jesus. Quando nós queremos colocar, Senhor Deus, aquilo que nós temos mais de precioso, Senhor Deus, que são as famílias, ó Deus. Meu Deus, a família, Senhor Deus, que é a base de tudo. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, eu te entrego cada família, Senhor Deus, nas tuas mãos. E te peço, ó Deus, que o Senhor possa guardar, livrar, Senhor Deus, de todo mal. Esconde, Senhor Deus, do olhar do adversário, ó Deus. E nessa, Senhor Deus, nessa noite eu te peço que em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor abençoe cada família, Senhor Deus. Que o Senhor entre, Senhor Deus, que mude, Senhor Deus, situações. Pai, quantas famílias, ó Deus, estão entristecidas, ó Deus. Ó Deus, que o Senhor traga a alegria do teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, quantas pessoas, ó Deus, que tem, Senhor Deus, que não pode gerar, que tem uma tristeza enorme no teu coração. Meu Deus, que essa palavra, Senhor Deus, venha de encontro, Senhor Deus. Em nome de Jesus, essas vidas, ó Deus, e nós profetizamos, ó Deus, que essas famílias vão ter um olhar diferente, Senhor Deus, para que elas possam ser completas no Senhor, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Deus,
Que o Senhor possa abençoar cada uma, completando cada uma do jeito que o Senhor quer. Meu Deus, que possa ser, Senhor Deus, pela forma natural, pela adoção, da forma que o Senhor quiser, que o Senhor complete esses corações enlutados, que choram, Senhor Deus, às vezes, Senhor Deus, por não poder gerar uma criança. Em nome de Jesus, eu profetizo aqui, Senhor Deus, que essas mães vão sorrir, Senhor Deus, pelo poder do Teu Espírito Santo. Traga visão, traga, Senhor Deus, restauração, traga alegria, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, eu profetizo, Senhor Deus, famílias completas, para a honra e glória do Teu nome. Eu te peço, Senhor Deus, que se há alguma família enfrentando, Senhor Deus, alguma dificuldade, Senhor Deus, que o Senhor também dê suporte, Senhor. Isso. Em nome de Jesus, Senhor Deus, que o Senhor dê estratégia, Senhor, para que eles possam, Senhor Deus, sair dessas dificuldades, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor Deus, que o Senhor abra os olhos, Senhor Deus, de cada um dos seus filhos, que o Senhor possa destapar, Senhor Deus, os olhos de cada um dos seus filhos, para que possamos viver, Senhor Deus, aqui, Senhor Deus, aquilo que temos de melhor, que o Senhor nos confiou, que é a nossa família. Abre os nossos olhos também, Senhor Deus, como pais, meu Deus, para que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, acompanhar os nossos filhos, ó Deus, e guiá-los, Senhor Deus, no caminho que deve andar, Pai. Nos dê, Senhor Deus, sabedoria dos altos céus, ó Deus, a cada amanhecer, para que possamos liberar bênçãos sobre a vida dos nossos filhos, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor esconda cada casa, Senhor Deus, que está aqui nos escutando. Amém. Que o Senhor faça, Senhor Deus, o sobrenatural do Senhor. Do teu santo nome. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor possa guardar, que aonde está tendo desimpedimento, Senhor, que o Senhor entre, Senhor Deus, com harmonia, que o Senhor entre com amor, que o Senhor entre com restauração, que visões possam ser restauradas, que visões possam ser restauradas, em nome de Jesus. Que o Senhor restaure, que o Senhor dê, Senhor Deus, o espírito de amor, um espírito de comunhão, que marido e mulher se ouçam nesta noite e que famílias possam se reconciliar. Nós clamamos e suplicamos ao Senhor que o Senhor entre com provisão. Aonde nós não podemos entrar, que o Teu Espírito Santo entre com provisão. Em nome de Jesus, nós clamamos e suplicamos por famílias, Senhor Deus, saradas, curadas, e suplicamos também, Senhor Deus, por famílias, Senhor Deus, cheias de filhos. Aleluia. Cheia de filhos. Nós profetizamos para você que não pode gerar, você não podia, porque o Espírito Santo vai entrar aí agora. Aleluia. E Ele vai fazer. Ele vai fazer que toda a tristeza do teu coração vá embora. E que você receba aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida e na tua casa. Toda inesterilidade sai agora. Infertilidade vai embora agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ser cheia do Espírito Santo, para que Deus complete a obra que Ele tem na tua vida. Para que Deus complete a obra que Ele tem na tua casa. Aleluia, nós clamamos por famílias felizes, por famílias cheias do Teu Espírito Santo, de famílias completas, restauradas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu coloco o Senhor em Tuas mãos, Senhor. As pessoas têm passado por alguma enfermidade. Em nome do Senhor Jesus, nesse mesmo espírito de adoração, Senhor, e de oração. Aquele que está passando, Senhor Deus, por uma enfermidade, algo que a medicina disse que é impossível. Nós declaramos agora que para o Senhor nada é impossível. Nós declaramos a cura, nós declaramos a restauração, toda inflamação, toda infecção, por favor, todo tumor, Senhor, todo nódulo, seja repreendido agora em nome do Senhor Jesus. Tamires orou aqui, Senhor, eu quero reforçar para as mulheres que estão estéreis. Oh, Deus, em nome de Jesus. Senhor, em nome do Senhor Jesus, venha com a tua providência, Senhor. Abra os ventres, Senhor. Espírito Santo. Nós repreendemos toda a infertilidade. Senhor, realiza, Senhor, os sonhos na vida dessa mulher. Deus. Que tem buscado, Senhor Deus, em Ti, Senhor, que tem orado, que tem chorado, Senhor, e clamado por um filho. Que o Senhor possa, Senhor, fazer da estéril mãe de filho. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Assim como o Senhor um dia falou comigo, Senhor.
Diante, ó Pai, de uma Profetizamos. impossibilidade, de uma dificuldade de gerar. Aleluia. E o Senhor me restaurou com tamanho poder que eu não sou mãe de um, mas de Obrigado, dois. Deus. Aleluia. Que o Senhor Obrigado possa por isso, fazer Senhor. isso também na vida das suas Por favor, filhas. Deus. Por favor, Em nome Deus. do Senhor Por favor, Jesus, Pai. eu declaro a saúde, eu declaro a restauração. Amém. Eu declaro mentes e corações blindados e restaurados, Em nome de crendo que Jesus. o Senhor é o nosso Jeová Rafa, Aleluia. o Deus que cura, o Deus que faz do impossível possível. Em Eu nome creio. do Senhor Jesus. Obrigada, Senhor. Amém. Aleluia. Queridos, Meu eu Deus, que espero presença. eu espero que você seja impactado, porque aqui, irmãos, foi um momento assim de paz. Nós sentimos aqui o mover de Deus. Aleluia. Tamires. Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. E eu quero finalizar isso dizendo para você o seguinte: lembre que a última palavra vem de Deus. Aleluia. Se você receber uma palavra do homem, seu coração pode ficar até triste, mas você olhe, seus olhos seja pro alto, que é de lá que vem o nosso socorro. Aleluia. E aí você vai lembrar que a última palavra vem dele. Por favor, guarde essa palavra no teu coração. Glória a Deus. Amires, Obrigada, Poli. Uma alegria te Um prazer. conhecer, tá? E ser Igualmente. impactada pelo seu testemunho. Eu creio que assim como eu tô aqui, irmãos, ó, que eu tô segurando, tá? Eu creio que você aí na sua casa também vai ser impactado. Vai compartilhar esse testemunho e vai testemunhar com a gente que vidas foram transformadas, foram impactadas. Essa é uma mensagem não só para quem não pode gerar ou para quem está em busca de um filho, é uma mensagem de esperança. De esperança. Se isso possa ser real na sua vida. Amém? Amém. Então, queridos, nós estamos chegando ao fim de mais um Papo de Bíblia. Tenho certeza que esse programa abençoa a sua vida, então abençoa a vida de outras pessoas, compartilhando essa mensagem, porque você fazendo isso, certamente alguém vai ser impactado com essa Aleluia. história, com essa Jesus. palavra. Então vai lá, curta, comenta e compartilhe. E agora nós vamos nos despedir. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo Papo de Bíblia. Deus abençoe, irmãos. Até a próxima. Deus abençoe.